say? Every day is a chase, but what is my place? Is it wrong if I say that? Se eu pai acordar, eu vou pegar ele. Vai ver só comigo. Ai, gente, muitos pediram ao longo dos vlogs que eu vou postando pra falar como eu tenho usado os meus materiais de estudo, como eu me organizo, como eu estudo no geral. Tipo, principalmente porque eu uso caderno quadriculado, eu uso tablet e a questão das aulas e tal. Se você ver, eu sou um pouquinho obsessiva com organização, só um cadinho assim. Então, eu estabeleci algumas regrinhas pra eu não pecar por excesso de organização. Porque uma coisa que eu fazia muito era me organizar demais, tipo, planejar cada mínimo detalhe do meu dia e aí no fim eu não fazia nada. Tipo, ou eu fazia menos da metade da lista e no dia seguinte eu não tinha vontade de fazer nada, porque eu fiquei, eu planejei e não fiz, sabe? Então, vou mostrar pra vocês como está o meu cronograma. Eu montei esse cronograma com a ajuda da psicóloga do Poliedro. O Poli tem essas orientadoras que ajudam a gente com isso. E ela foi muito clara pra mim sobre estudar um pouquinho cada dia, nem que eu tenha que estudar menos de 1 hora de cada matéria por dia. E isso vale muito mais do que, por exemplo, eu estudar só uma matéria pela manhã e deixar todas as outras atrasando. Aqui, você olhando, parece que tem tempo livre. Mas, geralmente não tem não. Tipo, essa semana, por exemplo, eu tenho aula até às 10. Na segunda, na terça, na quarta... na quarta também, só que aí eu começo mais tarde. Na quinta também, vai até às 10, enfim. Então fica meio bagunçado, por isso que tá vazio aqui. Eu não fiz bonitinho, com a escala bonitinha. Mas enfim, o que importa daqui é sobre as matérias. Ela colocou pra mim pra, tipo assim, eu estudar as matérias de certo dia no dia seguinte. Então, por exemplo, hoje é terça-feira, e aí eu acabei não indo na academia ontem, porque eu acordei, já fui direto pra aula de cálculo, e eu achei que não ia dar tempo se eu fosse na academia pra poder voltar a tempo da aula. Então eu acabei indo na academia hoje e eu acabei perdendo um pouquinho do tempo. Porque a gente colocou nas terças e quintas, que são os dias que eu não vou na academia, pra eu começar um pouco mais cedo. Então aqui, 7 horas é pra eu estar na academia, nas terças e quintas é pra 7h30, mais ou menos, eu já começar a estudar. Então, hoje, como foi um dia de academia, tá aqui pra eu começar às 9 horas. E aí, como hoje é terça, ontem eu tive aula da G, do Tia, no caso não tive, eu tive do Bruno Arruda, tive do Marcão e tive do Bastoli também. Então, eu vou acabar seguindo o que tá só em rosa aqui em cima pra não ter que ficar mudando toda semana. Hoje de manhã temos que estudar um pouco de Tchê, que pra mim é mais light, um pouco de Marcão, que já é mais difícil, e um pouco de João Marcos, que é mais ou menos. Então, basicamente essa, a minha organização, assim, não é nada muito elaborado, não é nada que eu fique pensando muito e tendo que montar todos os dias, tipo, hoje eu vou estudar isso, isso e isso. Eu conheço gente que se deu muito bem com, tipo, no dia escolher o que vai estudar. Eu tenho tais coisas pra fazer, tais listas pra fazer, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Mas eu não me dou bem com isso, porque eu sou muito metódica. Então, se eu for deixar pra me organizar todos os dias, tipo, fazer uma lista do que fazer todos os dias, não vai estar dando certo. Porque eu vou estar perdendo de 15 a 20 minutos por dia pra fazer isso, porque eu quero fazer milimétrico, sabe? Então eu faço nos sábados, geralmente. Nos sábados, tipo assim, eu faço uma lista, tudo que eu tenho que fazer. E aí eu vou separando, assim, ao longo da semana. E eu também estabeleci alguns horários pra fazer as coisas. Como, por exemplo, eu quero toda sexta-noite editar vídeo, pra não deixar o canal sem vídeo. Porque aí eu posso dormir um pouco mais tarde, sem tanto problema. Também tem aula de manhã no sábado, mas como o sábado é um dia mais light pra mim, não tem problema eu dormir pouco. E se eu deixar pra editar no sábado à noite, pode ser que algum sábado à noite eu vou fazer outra coisa e não edite, e aí o canal fica sem vídeo. Então, deixamos pra editar sexta-noite. E eu quero fazer algumas outras coisas no sábado também, eu coloquei como horário fixo. E domingo é dia de jogar Persona. Domingo aqui tá como simulado e off, mas na prática é simulado e Persona, porque se eu não jogo Persona pelo menos uma vez por semana, você pode apostar que eu surto.
juro. Eu, eu falei isso no servidor e me perguntaram como você arruma tempo? A resposta é essa. Em vez de eu ficar pensando, por exemplo, ai, nossa, eu fui na academia e agora tá super tarde pra eu começar a estudar, não sei o que, vou parar de ir na academia. Academia é algo que me faz bem. Desde que eu comecei a ir na academia, eu tenho tido muito menos problema com sono. Assim, sem ir na academia, eu durmo fácil 10, 11 horas por dia. Fácil, fácil, fácil. Tipo, eu já fui até 16, sem brincadeira. Eu gosto muito de dormir. Mas quando eu tô indo na academia, parece que o meu corpo cansa e ele tem, tipo, alguma coisa pra restaurar, sabe? Tipo, o sono, ele tem uma função. Então, quando ele cumpre essa função, eu acordo. Não sei explicar biologia, eu não estudo biologia. Mas, enfim, eu sei que, assim, eu deitando 10, 11 horas da noite, eu consigo acordar às 7 e ficar suave. Tem dia que eu nem tenho tomado café à tarde. Alguns dias eu tomo, porque senão eu acabo dormindo durante a aula à tarde. Mas na maioria dos dias, assim, eu nem tô precisando de café, porque é maravilhoso. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que é, na prática, essa manhã pós-academia. Falling for your sidestep, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think it might happen any day. What do I know? I don't have it your way. Got me for you, falling for you, falling for you. Tell me, do you love hard courtyard, dressed in white one day on a tight rope? My mind spinning. Please wait. What do I know? I don't have it your way. Got me falling for you, falling for you. Tell me, do you? You said things were different. What made you change it up? How could I believe what you're showing me? Yeah. Call me up, said I was dangerous. Toss up, have you lost the trust? How could I not see you're not the man you used to be? Two steps, one back. Oh, you got it like that. Back four, set the score. What are we here for? Heart closed, tongue tied. Can't help these feelings that I got me falling hard like sidestep, day trip, pulling me both ways like a cyclone. I think it might happen any day. What do I know? I don't have it your way. Got me falling for you, falling for you. Tell me, do you love hardcore? You're dressed in white one day on a tight rope. My mind spinning. Please wait. What do I know? I don't have it your way. Got me falling for you, falling for you. Tell me, do you? What happened? Did we lose the spark? Didn't know that love could feel so far. How could I believe you're not in front of me? Oi, gente, agora já tá de tarde, eu tô no meu segundo intervalo e eu vim aproveitar esse intervalo para poder mostrar para vocês como eu faço as minhas anotações. Os materiais que eu tenho usado ultimamente para a organização é o meu caderninho e aqueles quadros ali que eu já mostrei. E para estudar em si, no notebook eu só assisto aula. Eu não faço mais nada além de ver aula no notebook. Não uso ele para abrir livro. No máximo, eu vou pesquisando as questões enquanto eu tô fazendo. Porque eu não tenho grana para comprar apostila física, comprar livro e tal. Então, eu coloco tudo aqui no iPad. Caso meu tabletzinho. Gente, qualquer tablet que você comprar pra estudar vai servir. Se você comprar aqueles bem furreca de R$600, desde que a tela seja assim grande o suficiente pra você conseguir enxergar, caso você seja meio cego que nem eu, já vai servir, entendeu? Eu preferi o iPad, esse é o iPad 9, porque o meu celular é um iPhone e o meu notebook é um MacBook de 2011, eu acho, que eu ganhei. Não lembro quando, mas enfim, ele não é um MacBook recente, é um MacBook mais velhinho. Mas como é só pra ver aula também, tanto faz. E aí o iPad serve melhor porque eu fico me mandando as coisas por AirDrop e é mais útil. Então eu vou mostrar pra vocês o aplicativo que eu uso, que no caso é o Noteful.
Aqui eu separo as minhas apostilas, que no caso tem as miscelâneas, tem os cadernos Ita e tem os mortais, mais algumas outras apostilas, né, que eu vou mostrar. Do Poli, eu separo por professor, igual tá no Teams. Aí aqui ficam as listas com as resoluções e tudo mais. Se o professor usa folhinha, as folhinhas ficam aqui com as anotações. Eu não vou abrir porque eu não tô muito afim de ser processada, mas você consegue ver mais ou menos assim, que eu faço as anotações aqui quando o professor usa folhinha. Quando ele não usa folhinha, eu faço no fichário. Mas enfim, eu gosto muito dessa organização, fica muito bom pra poder ver as coisas e tal, além dele ser facilzinho de mexer. Aqui tem os simulados também, porque por enquanto eu não tenho impressora, então eu não tenho como imprimir simulado, mas é algo que eu pretendo fazer pra poder imprimir, então os simulados ficam todos aqui. Aqui tem outras coisas que não tem muito a ver com estudo, mas enfim, é esse aplicativo que eu uso, Noteful. Eu acho ele, assim, maravilhoso. No iPad você vai ver que ele não tem nada além de coisa pra estudar, basicamente. Tipo, eu acho que ele tem muito pouquinho espaço também, ó. Ele tem 64 GB. E não tem nada, assim. Eu prefiro também não instalar jogo, nem essas coisas assim, porque me desfoca, sabe? Tira o meu foco dos estudos. Então, como eu comprei ele pra ser um caderno barra livro, né, que eu acho muito bom porque poupa muito espaço, eu prefiro não colocar distrações nele. Então, eu não instalo Instagram, não instalo TikTok, eu não instalo essas coisas que roubam tempo. Eu só deixo o YouTube aqui porque eu fico recebendo notificação dos comentários de vocês. Aí eu uso para poder, né, responder os comentários, mas enfim, não, apesar de eu assistir um pouco nele, o foco dele é totalmente ser como se fosse o meu livro, assim. Sobre as anotações, eu peguei essa daqui, que ela tá bonitinha de exemplo. Eu não faço nada demais. Muita gente me perguntou como eu faço as minhas anotações, mas assim, eu faço durante a aula, eu não faço depois da aula, nem nada do tipo. Só caso eu tenha faltado a aula, eu copio, né? Mas enfim, eu coloco o título com o marca-texto que eu comprei na Shopee, que ele é dupla ponta. Ele tem uma ponta que é meio hidrocor, sabe? E outra ponta que é uma ponta marca-texto mesmo. Aí eu faço um título super simplesinho, com a minha caligrafia mesmo, eu não invento nada, porque se o título leva muito tempo pra fazer, eu perco tempo de aula, então, né? Eu faço assim, pra deixar organizado, porque enquanto eu tô fazendo questão, se eu esqueço alguma coisa, os professores, eles fazem muita questão de exemplo. Tipo, vou pegar aqui e vou mostrar meu fichário bonitinho assim pra vocês. Aqui tem essa tabela periódica que eu rasguei da minha apostila do ensino médio enquanto eu estava no ensino médio e eu acabei deixando, porque é fofinho. Essas divisórias também são do meu ensino médio. Eu só simplesmente colei fita crepe por cima e escrevi de novo as matérias. E se você ver, é tudo muito simples. Eu escrevo a caneta preta, faço essa separação no meio da página, porque a minha caligrafia é pequenininha, então assim fica mais compacto, eu acho mais organizado. Eu escrevo as questões que são mais curtas, as que são mais longas, eu só, tipo, boto o númerozinho dela na lista. E as questões eu resolvo a lápis mesmo, porque resolver a questão a caneta acaba borrando muito, olha só. Eu acabo borrando as coisas quando eu escrevo a caneta. E assim, ó, se você notar, eu não me preocupo com deixar ele aesthetic, bonitinho. Olha, aqui eu esqueci de passar o marca-texto, depois eu passo. Aqui tem, olha só, o foco dele não é ser bonito, o foco dele é ser funcional, entendeu? E eu acho que é assim que tem que ser. Eu deixo bonitinho porque é algo que eu gosto. É algo que, assim, me deixa bem olhar pro caderno e ele tá bonitinho. Mas nem todas as páginas estão assim. Tem algumas páginas que estão borradas, por exemplo. Muita página que tem rasura ou borrões, ó, tá vendo? Porque eu acabava deixando borrar um pouco.
Mas enfim, é assim que eu faço as minhas anotações, muito simples e durante a aula. Porque eu foco em eu faço as anotações durante a aula. Porque é muito comum que quando você assista vídeo de alguém estudando, eu falo principalmente quem estuda para Enem, mas é porque não é tipo preconceito com quem estuda para Enem, não é isso. É mais costume mesmo. Porque quem estuda assim, sem ser para algo de exatas especificamente, acaba estudando por resumo. A pessoa estuda anotando, escrevendo. E para exatas, meu bem, não dá certo. Não dá certo. Assim, se você quer estudar história escrevendo, tá. Assim, eu estudava humanas lendo e estando sempre em contato com a matéria. Então, eu tava sempre ouvindo um podcast, ouvindo uma videoaula, relendo alguma coisa e, claro, respondendo questão discursiva. A questão discursiva para humanas eu acho muito bom, porque te força a lembrar das coisas. Não é igual a objetiva em que você lendo, você faz por eliminação, sabe? Mas, enfim, exatas tem que ser por questão. Assim, se você estuda exatas perdendo um certo tempo para fazer o caderninho bonitinho e não faz questão, não dá, né? E como a gente que estuda para concurso militar e provas como Itaime, o nosso tempo ele tem que ser, assim, muito bem gasto. Então, não perca seu tempo fazendo resumo. Muita gente no meio militar fica zoando o pessoal de Enem com isso, mas eu sei que é costume, sabe? Você estudou assim a sua vida toda, é costume. Tem gente que passa estudando assim, entendeu? Então, eu não quero vir aqui só xingar, como tipo, ai, nossa, eu sou superior porque eu faço questões. Não, é porque é um método mais eficiente, principalmente, assim, fundamentalmente para você aprender exatas. Então, para você ter um caderno bonitinho, com a letra bonitinha, leva mais tempo, e aí às vezes não dá tempo de copiar tudo durante a aula, você tem que se esforçar ali, gastar mais tempo para fazer, faz o simples, faz assim, minimalismo, escreve, marca com marca-texto, ou escreve tudo a lápis. Eu já vi muita gente que escrevia tudo a lápis para não ter que ficar usando corretivo o tempo todo. Preza sempre para estar organizado, só isso. Se você consegue entender, tá perfeito. Ai, mas a minha caligrafia fica muito feia quando eu escrevo rápido acompanhando o professor. Mas aí você vai ficar falando, voltando na aula pra copiar, só pra ficar bonito. Você não vai vender esse resumo. Esse resumo é pra você estudar. Então, se você tá entendendo, tá tranquilo, entendeu? Mantenha organizado e com isso eu uso marca-texto porque eu acho bonitinho, mas se você ver, nem precisa tanto. Mesmo sem usar marca-texto já fica bom. Então, enfim, eu mostraria na aula que tem agora, mas a aula que tem agora, o professor usa o tablet. Eu vou tentar mostrar só um pouquinho como que eu uso o tablet, né? Completando a folhinha. É só, por exemplo, o professor escreveu um parágrafão. Resumo em poucas palavras, coloca setinha, liga um monte de coisa e tal. Seja sucinto, escreva o mínimo possível, seja adepto ao minimalismo. E é isso. Meu professor tá atrasado de novo. We could be screaming at each other in a parking lot and leaving there thinking that it's all for naught. Then wake up and wonder what it is that we forgot. We could be holding on like it's the Tower of Terror. Knots in my stomach saying, baby, I swear that next time it'll be different. Guys, a aula acabou. Caso não acabou, mas pra mim acabou. Porque ele tá resolvendo questão de cálculo estequiométrico. Só que assim, eu fui fazer a lista e eu não tive muita dificuldade, não. Se algum dia eu for fazer questão de cálculo estequiométrico e eu trave, muito provavelmente eu vou só olhar a resolução e vou entender, porque eu não tenho dificuldade, como eu disse. Mas aí talvez eu assista o resto dessa aula, porque ele vai fazendo as questões e, assim, antes dele começar a resolver, ele lia a questão, eu já tipo, é assim que faz, sabe? E eu não quero falar isso pra ser desumilde, tá? É só porque eu acho que é importante você reconhecer quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Eu sei que um dos meus pontos fracos ultimamente tem sido matemática. Então, eu estou dedicando a maior parte do meu tempo para matemática.
em especial geometria. Mas o resto da matemática também merece a sua devida importância, visto que eu não acertei 100% das outras questões que caíram de matemática. Tipo, eu só levei o ponto integral em uma questão e todas as outras foram pontos parciais. Isso no simulado discursivo que eu tô falando. Então, eu sinto que eu preciso dar um foco aí pra matemática. Ainda mais que semana que vem eu vou estudar um pouco menos. E aí eu queria dar um gás maior essa semana para que semana que vem eu possa descansar tranquila, suave, zen. Então, eu estou aqui fazendo questão de trigo. Eu até esqueci que eu tava gravando, porque eu achei que eu ia gravar o professor dando matéria, porque ele tinha falado que ele ia começar a termoquímica. Só que ele não começou, ele falou, vamos fazer questão essa semana, porque tem simulado, e semana que vem a gente começa, então... É isso, essa aqui foi a listinha da manhã, eu consegui fazer bastante até. Eu fiz questão de geometria da lista de lei dos senos e fiz questão de funções. Por incrível que pareça, todas as questões de funções eu tava, assim, muito de boa. Acho que eu só tive que pesquisar uma ou duas. Das de geometria já não foi tão de boa assim, mas quando eu peguei o jeito, foi indo. E é a primeira vez que eu consigo ir pra lista direto, sem ter que ficar indo pro Mortais ou pro Caderno Ida, então estou feliz. Sexta eu vou estudar geometria de novo. Tipo, aqui no meu negócio tá como segunda, terça e sexta pra estudar geometria. Eu coloquei uma carga a mais porque, como eu disse, está sendo a minha pior matéria. Caíram umas 4 ou 5 questões de geometria no simulado e dessas 5 questões eu ganhei 0,1. Tipo, eu zerei 4 e ganhei 0,1 em uma. Então, eu acho que eu preciso muito estudar geometria. Então, eu estou estudando geometria, assim, quase todos os dias. Não todos os dias, porque eu preciso não deixar as outras matérias atrasarem, né? Vocês ficam muito curiosos pra mim, tipo, quantas horas você estuda por dia? Estudo pra mim, isso aqui que eu tô fazendo. Questão. Eu não considero aula como estudo. Antes eu considerava, mas eu notei que não faz muito sentido você considerar aula como estudo, porque até eu resolvo as questões em aula e tal, mas não é estudo ativo, né? É um estudo mais passivo. Você só tá recebendo o conhecimento, você não tá aplicando. Então, eu considero que eu estudo de 3 a 5 horas por dia. Mas, por exemplo, hoje eu cronometrei pela manhã e eu coloquei quase 2 horas. Então, de manhã eu só estudei 2 horas, porque eu quis fazer uma gracinha, gravar pra vocês, aí meu cabelo tava sujo, eu falei, vou lavar o cabelo então, e não sei o que lá, eu estudei pouco, entendeu? Então, eu vou compensar agora à noite, mas a minha média é isso, eu faço umas 3 até umas 5 horas de questão, e mais as aulas que duram... Tem dia que começa 1h40 e termina 7h20, 7h50. Aí tem uns outros dias que começa 2h10 e termina 9h20, 9h50. Então, depende muito do dia. Eu diria que gira numa média de 7 horas de aula por dia. Então, teoricamente, eu vejo mais aula do que faço questão. Porque nos meus intervalos das aulas, geralmente eu estou comendo ou dançando Just Dance pra não dormir. Porque de vez em quando eu tenho uns apagões, assim, na aula. Tipo, eu tô vendo a aula e eu não noto que eu tô com sono. E aí eu só, tipo assim, pisco e... Caramba, o professor passou de tópico. Então, eu danço Just Dance no intervalo pra evitar que o meu cérebro fique cansado e apague. É normal apagar assim? Não sei. Mas, enfim. Voltemos ao trabalho duro. Like the sky is blue, it all makes sense. And it's all because of you.